Queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianes e eu vim falar para vocês das previsões para o signo de Peixes para 2021. O que vocês podem esperar? Olha, eu vou falar para os nascidos com Sol em Peixes, ou os famosos piscianos, na primeira metade do vídeo. Na segunda metade eu vou abordar as previsões para quem nasceu com ascendente em Peixes. Então, você vai precisar assistir tudo se você tiver ascendente em Peixes e quiser saber o que o ano reserva para você. Bom, piscianos estão recebendo alguns aspectos interessantes e importantes esse ano de 2021. Na verdade, esses aspectos já estão em curso há algum tempo e 2021 é um ano em que vocês vão ter vai dar uma aliviada em algumas coisas. Por quê? Porque ano passado, 2020, Capricórnio estava carregado de planetas. Embora Capricórnio seja um signo que faça um aspecto harmônico com o seu, né? Ele gera oportunidades de concretização na matéria, Capricórnio, daquilo que você idealiza. Ainda assim, né, 3 planetas, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, não é algo que seja realmente assim fácil de lidar. Bom, esse ano Júpiter e Saturno saíram desse grupo e vocês têm aí Plutão ainda em Capricórnio. O que fala Plutão? Primeiro que Plutão fala de poder, né? Ele empodera. Como é um sextil ao Sol de vocês, ele empodera de uma maneira suave, sutil e de base. É um trabalho de fundo. Então eu diria assim, se você estivesse na minha frente, eu estivesse fazendo os seus trânsitos, eu diria o seguinte, olha, aquilo que rolar para você no dia a dia, que for desafiador, que for difícil, está a serviço de um processo de empoderamento e de transformação. Então, não é algo que você deva necessariamente se preocupar ou correr disso. Entenda como parte de um plano maior que vai te beneficiar. Quem vai receber o sextil de Plutão esse ano vão ser aqueles piscianos que nasceram entre 14 e 18 de março, tá? Além disso, vocês estão com Netuno transitando o signo de vocês, fazendo conjunção ao Sol de vocês, especialmente para quem nasceu entre 8 e 15 de março. Qual é a função de Netuno? Netuno dissolve aquilo que toca. Netuno sobre o Sol não é necessariamente um trânsito fácil. Por que não? Porque, embora Netuno seja o regente de Peixes, Netuno fala da ausência de ego e o Sol é o ego, né? Então, assim, quando a gente bota Netuno colado no Sol, a gente tem uma dissolução do ego. E todo mundo precisa de um ego, todo mundo precisa de um sentido de identidade, todo mundo precisa dessa proteção do seu meio. Netuno pode tornar a gente muito permeável ao nosso meio. Os piscianos, por si só, já são bastante permeáveis por serem regidos por Netuno. Então, assim, essa energia de Netuno sobre o Sol pode tornar vocês muito inspirados, muito elevados espiritualmente, etc. Mas também pode acentuar uma tendência mais escapista, né, de dificuldade de lidar com a realidade, pode acentuar a questão do sonho da ilusão. E sonhar é bom, mas o problema do sonho e da ilusão é que quando a desilusão bate, é um problema, né? A gente cai. Então, não é uma energia fácil de lidar. E tem um outro aspecto de Netuno-Sol, né? Que ele vai te afetar de maneiras diferentes de acordo com a sua idade e o momento da sua vida onde você está. Não é a mesma coisa passar por um processo de dissolução egóica, onde os meus mecanismos de defesa são postos à prova, onde aquelas mentiras que eu me contava sobre a vida para eu poder navegar a minha vida, me sentindo forte ou importante ou relevante, são trazidas abaixo, onde aquelas ilusões sobre as quais eu vinha me apoiando são dissolvidas. Não é a mesma coisa você passar por esse processo aos 70 anos do que você passar aos 25. Aos 25, bacana, porque você vai entrar em contato com algo mais real sobre você. Aos 70, quando toda a sua vida foi pautada naquelas crenças, é mais difícil. Da mesma forma,
o impacto de Netuno-Sol enquanto impacto sobre a saúde, né? Uma coisa é eu ter um Netuno-Sol aos 25 anos, outra coisa é eu ter um Netuno-Sol aos 70 anos. Qual a dificuldade de Netuno-Sol? Ele facilita processos de intoxicação, pode falar de uma debilitação que acontece gradualmente, lentamente, nem sempre de forma visível. Ele pode nos tornar mais sensíveis para produtos químicos, para comida que não tá tão boa, né? E assim, com 70 anos, a nossa resistência física é uma, com 25 é outra. Então, ele também tem esse aspecto sobre a saúde, além de que, em termos de saúde, ele pode dar dificuldade para diagnosticar problemas. Então, assim, é um período que em 2021, eu vou dizer, você teve algum problema de saúde? Pede uma segunda e uma terceira opinião. Volto a lembrar que o sextil de Plutão, ele dá essa força ali, ele fica ali dizendo assim, olha assim, tô aqui disposto a regenerar, a libertar, a mudar, a transformar, tá? Mas o aspecto de conjunção é um aspecto muito mais forte do que um aspecto de sextil. Então, Netuno pede mais cuidado do que a oportunidade dada por Plutão assegura, tá? Então, Sol, Netuno-Sol, cuidado com processos de autoilusão, cuidado com processos de autoengano, sonhe, seja otimista, tenha esperança, mas não negue a realidade. Se você for mulher, é muito importante que você tenha uma perspectiva mais realista sobre os homens da sua vida e sobre os relacionamentos nos quais você vai entrar, porque Netuno-Sol pode dar uma tendência a idealizar o outro, especialmente o outro, se esse outro for, né, do sexo masculino, e aqui independe se você é mulher ou homem, né, o outro da sua vida do sexo masculino, ele pode parecer uma coisa que não necessariamente ele é, né, e isso daí pode causar alguma tensão, alguma desilusão, enfim. É preciso vocês ficarem atentos a essas coisas. Os outros dois trânsitos que vocês vão ter é Urano, que está fazendo um sextil ao Sol de vocês desde Touro, que funciona alinhado com a questão de Plutão, né, de facilitar transformações, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, etc. Né? Facilita essa mudança na matéria, mas de novo é um sextil, é um aspecto muito mais suave. E esse sextil de Urano ao Sol vai estar mais ativo para quem nasceu entre 24 de fevereiro e 6 de março. E por fim, entre 13 de maio e 28 de julho, Júpiter vai fazer uma breve entrada no signo de vocês, que vai ser sentida por quem nasceu entre 19 e 22 de fevereiro. E Júpiter ali no signo de Peixes, ele aumenta a fé, a esperança, a nossa generosidade, o nosso idealismo, né? Júpiter está domiciliado em Peixes. Então, assim, se você estiver enfrentando algum tipo de problema de saúde, por exemplo, você, durante esse período em que Júpiter entrar no signo de Peixes, você pode experimentar uma melhora. Você pode experimentar um progresso no seu quadro, sabe? Algo que te anima e tal. Mas olha só, é um breve ingresso, né? Júpiter vai entrar no dia 13 de maio, sai no dia 28 de julho, depois ele retorna a Peixes em 2022. E aí, o que é importante a gente ter em mente com Júpiter? Júpiter expande aquilo que ele toca. Ele pode expandir a benesse ou ele pode agudizar o problema. Então, se houver uma melhora de qualquer situação que você estiver vivendo, seja relacional, profissional, de saúde, o que quer que seja, aproveite esse momento de melhora para fazer tudo o que você puder dentro do teu poder para alimentar essa melhora, nutrir essa melhora, para que quando Júpiter volte em 2022, ele venha acentuar um processo que está melhorando, né? Para você poder ter angariar os maiores e melhores frutos desse trânsito. Algumas datas importantes para os piscianos: entre 20 e 27 de julho, para quem nasceu, entre 20 e 27 de abril, para quem nasceu entre 25 de fevereiro e 2 de março.
A gente vai ter aí um momento que vai favorecer muito a consolidação, a construção e a estabilização. Vários planetas no signo de Touro, que é um signo de matéria e terra, vão fazer sextil ao Sol desses nativos. Então, tá favorecida aí uma transformação a nível de corpo, de relações, de situações, de maneira de se apresentar ao mundo, né? Que pode beneficiar. Pode ser que você tenha que abandonar algumas coisas, tá? Que você tenha que fazer algumas escolhas e abandonar algumas coisas. Mas, ainda assim, é algo que tá favorecido. Depois, em 28 de dezembro, um stellium, vários planetas no signo de Capricórnio, que é um signo que funciona bem com o seu, que é o signo onde está Plutão lá, favorecendo a regeneração, vai fazer um sextil com o seu Sol. E aqui a gente tem uma oportunidade de consolidar na matéria qualquer transformação que a gente tenha vivido, dado início ao longo do ano. Então, é um momento também importante que pode ser de colheita de frutos. Eclipses. 28 de dezembro. O bando de planeta em Capricórnio fazendo sextil ao seu Sol vai te beneficiar mais se você nasceu entre 1º e 17 de março, tá? Eclipses. Vocês vão ter um eclipse fácil esse ano, que é o dia 19 de novembro, que vai acontecer no signo de Touro, e vai favorecer quem nasceu entre 14 e 20 de março. Os outros são tensos, tá? A gente tem um eclipse lunar, que fala de uma culminação ao resultado, no dia 26 de maio, que vai afetar quem nasceu entre 19 e 28 de fevereiro. A gente tem um eclipse solar, que fala de inícios, no dia 10 de junho, que vai ser importante para quem nasceu entre 6 e 15 de março. E a gente tem um outro eclipse tenso, solar, que fala de inícios, e em 4 de dezembro, que vai ser relevante para quem nasceu entre 27 de fevereiro e 8 de março. O eclipse de 19 de novembro é um eclipse lunar. É uma culminação, é um resultado, mas está em sextil com o seu Sol. De alguma forma, esse resultado, essa culminação, vai trazer algo positivo para você. Não vou dar maiores detalhes do eclipse agora, porque não os estudei. Mas se você me segue no Instagram, se você me segue aqui no YouTube, você vai ficar sabendo, com antecipação, o que esperar naquela data. Bom, agora falando de quem nasceu com ascendente em peixes, o que vocês têm para esperar este ano? Então, esse ano vocês têm, porque eu não tenho ascendente em peixes, Júpiter e Saturno em trânsito pelo signo de Aquário na sua casa 12. Esse não é um trânsito ele não é um trânsito que necessariamente tem resultados muito visíveis externamente, porque a casa 12 é uma casa que fala de inconsciente, fala daquilo que está oculto, mas é um trânsito que fala de muita coisa acontecendo dentro de você, na sua cabeça, no seu emocional e no seu psicológico. É um trânsito que ele afeta indiretamente a sua rotina e seu corpo físico. A gente tem que pensar que a casa 12 ela tá oposta à casa 6, que é a casa do dia a dia, da rotina, do corpo físico, etc. E é um trânsito que ele fala de dissolução porque a casa 12 fala de dissolução. Né? Então, assim, primeiro Júpiter entra, coloca uma lente de aumento em questões suas de fundo, né? Questões inconscientes, questões que de repente você não quer olhar. Júpiter vai lá e bota uma lente de aumento enorme naquilo. E depois Júpiter se afasta, Saturno continua ali, e aí Saturno vai te chamar para lidar com aquilo. Pode ser que haja resistência da sua parte em querer lidar com aquilo, porque Saturno ele pede uma maturidade, ele exige uma maturidade, ele não faz as coisas fáceis pra gente. Mas o ideal é que você não resista, é que você olhe para aquilo de frente. Por quê? Porque Júpiter vai entrar no seu ascendente, na sua casa 1 em 2022. Você vai ter um prenúncio do que será 2022 para você, no período que vai de 13 de maio a 28 de julho, que vai ser quando Júpiter vai passar ali pelo seu ascendente. Você vai ter um prenúncio do que vem por aí em 2022. Mas um trânsito de Júpiter no ascendente é um trânsito muito legal,
É um trânsito de expansão, é um trânsito de crescimento, é um trânsito, sabe, benéfico, onde as coisas funcionam, as coisas dão certo pra gente, sabe? A gente tá mais generoso, o mundo tá mais generoso com a gente. É um trânsito muito legal. E eu suspeito que o resultado, você vai colher os frutos desse trânsito de 2022 segundo o trabalho que você faça em 2021. Por quê? Porque em 2022, quando Júpiter entrar no seu ascendente, Saturno vai continuar na sua casa 12. Ele vai continuar mexendo com os seus medos, com as suas culpas, com as suas questões inconscientes. Ele vai continuar lá. E se você não tiver trabalhado sobre elas em 2021, quando Júpiter chegar no seu ascendente, escancarando as portas da vida para você, você pode ter dificuldade em abraçar a benesse de Júpiter ali, porque você está ainda preso nas suas questões de fundo. Então eu recomendo que você enfrente os seus medos, não fuja de olhar para aquilo que dói, e que você entenda que com Júpiter na casa 12, por mais que haja dissolução, por mais que haja fechamento, existe também uma sorte. Como se o seu anjo da guarda estivesse ali olhando por você. Existe um plano maior, existe um propósito maior. Então você precisa, em alguma medida, confiar nisso para poder abraçar o desafio, que não é fácil. O pior desafio, o desafio mais difícil é aquele que a gente trava com a gente. E você vai viver isso na pele em 2021. Então, eu chamo você, como bom ascendente em peixes que tem, né, que já confia nesse todo maior, a confiar nesse todo maior e fazer o trabalho que tem que ser feito, que Saturno está te convidando a fazer, tá? Para que você possa curtir um 2022 bacana. Sua saúde mental vai estar diretamente afetada pela sua saúde física em 2021. Então você precisa ter atenção a isso. Surgiu algo no corpo, se avalia holisticamente, vê se não tem nada aí no psicológico ou no emocional que você está jogando no corpo. Você está num processo de mudar a forma de pensar e de se comunicar. Abrace isso com curiosidade, evite se comprometer com coisas que sejam irrevogáveis, porque a sua opinião está mudando, a sua cabeça está mudando, sua forma de pensar está mudando. Então, não assuma compromissos irrevogáveis. Assuma compromissos, mas não irrevogáveis, tá? E acho que vai ter com os eclipses ativando suas casas 4 e 10, vai haver uma ênfase muito forte na questão do privado versus o público, do doméstico versus o profissional, da minha base emocional versus o meu posicionamento no mundo. Essa área da sua vida vai estar bem mexida em 2021. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham curtido as previsões. E a gente continua se vendo por aqui. Um beijo pra vocês e feliz 2021.